Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Nós trouxemos aqui o advogado criminalista, Dr. Diego Tobias, para conversar a respeito da profissão e também sobre a possibilidade do advogado portar arma. Dr. Diego, nesse bloco aqui, vamos refletir nessa dinâmica, né, do advogado. Doutor, a gente percebe que a advocacia é uma profissão de risco. Eu tenho aqui, doutor, segura aí, eu tenho aqui alguns dados, nos últimos 3 anos, lá em São Paulo, 26 advogados mortos. Paraná, 2. Pará, 13. Rio Grande do Norte, 3 colegas mortos nos últimos 3 anos. Com essas informações, doutor Diego, o que o senhor pode falar da advocacia, né, como profissão de risco? Olha, a advocacia, ela é linda, né? A advocacia, você ter a oportunidade de defender uma pessoa ou ter a oportunidade de acusar uma pessoa num processo judicial é muito delicado e saudoso. Mas o que acontece? Quando um cliente ele vai a um escritório de um advogado, dizem que o primeiro juiz da causa é o advogado, o primeiro juiz, porque ele vai levar a causa para você, e aí você vai julgar aquela causa, você vai ver se tem fundamento ou não tem fundamento. Então o cliente, quando ele vai a um escritório de um advogado, ele não vai dar um bolo, ele não vai dar um presente, ele não vai sorrir, não vai fazer nada disso não, ele vai levar um problema. Ele vai levar um problema para você e você vai ter que resolver aquele problema do seu cliente. Então o advogado, ele está tratando com problemas 24 horas. Seja você está lá no termos, tomando banho de piscina, vem um cliente lhe ver como é que está meu processo. Então, assim, a advocacia é um sacerdócio. Não é você que trabalha numa empresa, você tira a camisa e você vai para casa dormir. Não, você está fazendo uma feira e você encontra o seu cliente lá no supermercado e ele pergunta, e aí, como é que está meu processo? Né? Enfim, eu não estou reclamando, né? Mas por isso que eu falo que é um sacerdócio. E aí o que acontece? Infelizmente, a parte que está do outro lado, ela não entende que o advogado é só um instrumento. Ele só vai levar o pleito daquele seu cliente para o litígio. Litígio é para o conflito, E o juiz vai decidir como é que vai julgar aquele caso. Então, muitas vezes, como é que o advogado está no eterno conflito? Né? Ele está aqui, o outro cliente está lá do outro lado e às vezes o juiz dá a causa desfavorável e aí o cliente que você estava defendendo fica com raiva de você. E o cliente da outra parte também fica com raiva de você e aí lá vai o advogado que foi somente trabalhar, está no meio daquela confusão. Acontece muito assim. Eu estou mais, assim, a comissão do advogado criminalista pedem mais, né, os advogados pedem mais essa questão do porte de arma, porque realmente o advogado ele está mais próximo daquelas pessoas que cometem crimes. Mas nós temos também conflitos de advogados na vara de família. Entrar numa ação na guarda, o pai perdeu a guarda de um filho, e aí o advogado, ele ficou com raiva do advogado da outra parte, porque colocou na petição. Eu tenho um caso que foi uma pessoa foi numa academia atrás de um advogado armado, porque ele colocou na petição de pensão alimentícia dizendo que o pai não estava dando alimentos para o filho. Aí ele considerou aquilo ali como se fosse uma afronta e foi tirar satisfação com o advogado armado. Imagine aí, um problema de família, vara de família. Você vê como o advogado, a situação dele é de risco puro. Porque se você está no meio de um conflito, o risco é iminente. Doutor, olha, temos a PL, né, o projeto de lei 704/2015. Ela passou pela Comissão de Segurança Pública, passou pela Comissão da Câmara de Constituição e Justiça. E, doutor, esse projeto, a OAB está encampando, alguns advogados individualmente. Como é que está levando essa questão do projeto de lei? Olha, com base nesse pleito, nesse grito que eu estou dando aqui, com base nisso,
Teve um deputado, que eu me esqueci o nome do relator agora, o deputado, ele colocou esse projeto de lei, fez o projeto de lei, e o projeto ele está tramitando com certa celeridade, inclusive, com certa celeridade. Ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu dei uma lida nos fundamentos do projeto de lei, e os fundamentos são vários, desde esses índices de crimes voltados ao advogado, bem como o problema também da paridade, da igualdade, que tem a relação com membros da magistratura e membros do Ministério Público. Eu não estou aqui, de forma alguma, querer quebrar braços, quebrar paradigmas relacionados a juiz, promotor e advogado. Cada um tem seu papel fundamental na balança jurisdicional. Nessa balança aqui, cada um tem o seu papel e é de fundamental importância. E aí o que é que acontece? O Estado, ele, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público, ele confere o porte de arma para o promotor. Por quê? Porque o Estado entende que a função do promotor é extremamente perigosa, a função do promotor, e realmente é. A função do promotor é perigosa mesmo. O juiz, da mesma forma. E por que o advogado, a sua função não é perigosa? Por que o advogado não é? Tendo em vista que os três, eles estão na mesma relação processual. Fazendo até uma analogia, os três estão na mesma novela. Os três estão na mesma novela e os três são protagonistas da mesma novela. Como supor, num processo criminal, o advogado, o promotor acusa, o advogado faz a defesa e o juiz julga. Eles estão na mesma relação processual. Então, se o Estado comprova que a função do promotor é de risco, que a função do juiz é de risco, por que do advogado não é de risco? Então, o que é que nós estamos pedindo? É pelo menos a chance de nós poder nos defendermos. Ora, para você entrar no fórum, aqui você tem que passar por um detector de metais, tem todos uns requisitos, e o juiz, inclusive, está armado. Né? Pode estar armado, enfim, é um direito que ele tem. Cheio de policial lá no fórum. O Ministério Público, do mesmo jeito, tira até foto sua, lá, para você entrar no Ministério Público. Agora, para você entrar no meu escritório, basta você agendar com a secretária. Então, é muito complicado, né? Nós estamos num pé de desigualdade nessa relação. Então, tendo em vista esse número alarmante de advogados assassinados, advogados ameaçados, né? E também trazendo o argumento da paridade de armas tecnicamente falando, é a igualdade que nós estamos pedindo, nós estamos rogando, nós queremos que o advogado tenha este direito. O direito, abrindo um parênteses aqui, nós não estamos defendendo que o advogado passou na OAB, tome a carteira e tome uma arma. Jamais, jamais. São os requisitos que estão previstos na lei. Por exemplo, no Estatuto do Ministério Público e no Estatuto da Magistratura, quais são os requisitos? Você tem que passar pelo exame psicotécnico, tem que passar pelo teste de tiro. Ou seja, não há necessidade de você provar a extrema necessidade. Então, o advogado ele não precisa provar que está sendo ameaçado para poder ele pedir o porte de arma. Aí já dá essa prerrogativa à função, tendo em vista de que só em você ser advogado, você não há necessidade de provar a extrema necessidade. Agora, não obstante, entretanto, porém, para o advogado requerer o porte de arma, ele tem que passar pelo exame psicotécnico, que é um exame extremamente complexo. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai passar naquele exame psicotécnico. Então é isso. E esse projeto de lei, infelizmente, a OAB ela ainda está um pouco acanhada. A OAB ela está um pouco acanhada, né, porque ela tem um pouco de receio. Eu acredito que ela tem um pouco de receio em relação ao projeto de lei. Mas o projeto de lei está caminhando, está passando. Não é à toa que eu falo com os colegas, né, nos corredores, peço o apoio dos colegas, assim, eu estou colocando a minha cara a tapas, né, estou colocando a cara a tapa, porque é um tema polêmico,
é um tema polêmico, e aí eu peço apoio porque isso aí é um direito para o advogado. Então, direito, nós estamos solicitando essa possibilidade do advogado dele se defender, porque é incontroverso que a nossa profissão é extremamente difícil. Aí tem aqueles outros, as outras profissões. Eu não estou aqui querendo dizer que o advogado ele é uma profissão privilegiada, como se diz, de forma alguma, porque são outras pessoas que vão dizer, o repórter, eu considero a profissão de repórter também extremamente complicada, é de extremo risco. Então, o repórter também, se ele pretende se defender, se ele entende que seu pleito é justo, vamos discutir. Que o que é interessante, que eu parabenizo demais o programa, é essa possibilidade de a gente trazer essa reflexão para a sociedade. Eu peço, primeiramente, o apoio dos advogados para esse projeto de lei. Porque, quem sabe, o projeto de lei é aprovado para os advogados de acordo com esses argumentos, e aí nós não conseguimos estender para determinadas classes que já fica um argumento válido. Então, assim, você que é advogado, tem sua família, tem contato com algum deputado, tem contato com algum senador, fale com ele, que inclusive eu estou trazendo, né, porque para a OAB ela apoiar um projeto desse, ela tem que ter uma base científica muito grande, tem que estar muito bem embasada teoricamente, empiricamente, e aí é um processo um pouco mais complexo. Porém, eu estou pedindo apoio desde já também da OAB. Também peço, teve inclusive em alguns estados que a OAB já se manifestou favorável. Agora a OAB nacional, ela está neutra. Porém, nós temos que pedir, nós temos que falar, nós temos que discutir, e principalmente, no meu caso, eu sou a favor, eu sou a favor do projeto de lei, porque nós advogados temos que ter essa possibilidade de defender a nossa família, tendo em vista a ineficácia do Estado. Porém, quem não é a favor do projeto de lei, seja a favor, pelo menos, de cobrar do Estado que cumpra o seu papel constitucional, que é dar segurança. Agora, você sabe que o Estado não dá esse papel. O Estado Agora, você sabe que o Estado não executa esse papel. Então, dê pelo menos a chance de que o cidadão de bem tenha esse direito. Estou falando aqui do cidadão de bem, aquele cara trabalhador, vai de manhã para o trabalho, volta, vai abraçar seus filhos. Estou falando do cidadão de bem, aquelas pessoas que têm um discernimento psicológico de estar portando uma arma. Não é aquela pessoa, aquele marginal que vai lá, que quer ser o valentão, que aí o exame psicotécnico vai saber. Também nós não estamos isentos também de acontecer algumas atrocidades. Ora, se nos Estados Unidos acontecem atrocidades, por que não acontece aqui no Brasil? Vamos discutir, vamos trazer esse assunto e peço e reitero mais uma vez, vamos pedir a aprovação desse projeto de lei, porque a nossa classe, a advocacia, é muito sofrida e é muito batalhadora. Porém, nós temos advogados aguerridos e, quando existe um direito, nós iremos até o final, porque o direito não socorre os que dormem. Então, não estou aqui dormindo, estou pedindo o apoio de você, meu colega advogado. Vamos juntos seguir esse projeto em busca dos nossos objetivos. Estamos conversando aqui com o doutor Diego Tobias. A gente percebe, né, a maneira apaixonada como ele fala da temática. Lembrando aqui que nós estamos desarmados, nem o colega aqui Nazir, nem o Tobias, nós não temos porte de arma, né? Mas eu respeito aqui quem pretenda, né? Quem realmente acha que está numa situação de risco e queira exercer seu direito. Doutor Tobias, segura aí que vamos para o próximo bloco. Vamos já para as considerações finais. Então, sai daí, permaneça conosco.